Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, para mais um devocional, ou menos um devocional, né? Como eu falei aqui no devocional anterior, só faltava 3 devocionais, tirando aquele que já foi aí, que vocês já assistiram. E sim, faltam apenas agora, na gravação desse daqui, nesse devocional de hoje, só faltam mais 2 devocionais para encerrarmos o nosso momento devocional. E como eu falei, se vamos ter o ano que vem, gente, o ano que vem é muito longe para eu poder falar se vai ter ou não vai ter. Mas é bem capaz que nós não teremos, tá? Mas esses momentos devocionais aqui. Foi por um tempo, um propósito do qual Deus me direcionou, Deus me guiou, tá? Então aproveitem, deem vocês aí a continuidade. Como eu falei, nós estudamos 2 livros desde o começo do ano, desde janeiro, nós só ficamos em cima do livro de Eclesiastes e Tiago. Então você já é aí um perito e uma perita aí no livro de Eclesiastes, no livro de Tiago. Então valorize esse tempo que você investe na sua vida, estando aqui, meditando, lendo, enfim, depois relendo, ouvindo. Valorize o seu tempo, porque o seu tempo na presença de Deus, aprendendo mais dele, é precioso. Amém? Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho, deixe o seu joinha aí de gostei e seja um profeta na vida de alguém e compartilhe as boas novas do Evangelho através do devocional. Nós precisamos ter essa vida devocional e, como eu sempre falei, o seu job está em dia. Se você quer ter sucesso em qualquer da sua vida, na carreira ministerial, enfim, qualquer da sua vida, o job precisa estar em dia. O que é job, Laís? Talvez você que esteja chegando. Job é jejum, oração e Bíblia. É as coisas que precisam estar em dia aí com o Senhor. Mas, Laís, eu tenho alguns problemas de saúde, eu não consigo fazer. Você consegue fazer, sei lá, 10 minutos de jejum, 20 minutos, meia hora, que isso não vai prejudicar a sua saúde, faça, tá? Faça ao Senhor. Mas se você está aí de recuperação, passou por uma cirurgia, gente, não faça, né? O Senhor não quer sacrifício de tolo, né? O Senhor não quer sacrifício de tolo. Ore e leia a Bíblia. Quando você estiver bem aí, ó, recuperado 100%, aí sim, você volta e ativa o jejum, mas não vai pecar contra Deus, porque o Senhor, ele não quer nosso sacrifício. O Senhor, ele quer a nossa obediência, ele conhece, não somente conhece nosso coração, mas ele conhece o nosso momento do qual nós estamos passando. Por isso que temos que ter aí depósito de jejum lá na glória, amém? Então, não menos importante, vamos já aqui seguindo. E todos os temas foram muito bons, né? Do qual aqui nos foi proposto, né? Mas chegando para o final, a gente se depara com isso. O tempo está se esgotando. Então, esse é o nosso tema da nossa devocional de hoje. O tempo está se esgotando. E se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do 4 ao 7. É bem curtinho e eu vou ler aqui, você me acompanha aí na sua Bíblia. E diz assim: E as 2 portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Olha só.
a exposição do texto, ela vai nos dizer assim: o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 12, do 4 ao 7, descreve a imagem da velhice e da morte e nos leva a refletir sobre a brevidade da vida e a importância de aproveitar bem o tempo que temos. Você parou para pensar que estamos envelhecendo todos os dias? Não há como fugir dessa realidade. Não há como eu fugir dos meus cabelos brancos aqui, ó, que eu tenho, não vai dar pra ver aqui no vídeo, mas eu tenho aqui meus cabelos brancos. Ah, é sinal de velhice? Pode ser, idade, tá chegando. Não pode aparentar a idade que eu tenho também. Mas, a velhice, ela chega e nós precisamos orar. Se você nunca parou para pensar nisso, se você nunca orou pela sua velhice, comece a orar. Porque eu sempre orei: Senhor, cuida da minha velhice. Cuida, Senhor, da minha velhice. Sabe? Nós precisamos orar por isso, né? Às vezes a gente vê, e eu falo, mães que estão aí engravidando precisam orar com o bebezinho no ventre, precisam orar para que Deus prepare. Aí você sabendo o sexo, prepare uma esposa, uma mulher, um marido para o seu filho, para sua filha. Precisa ser. Ah, Laís, isso é loucura, porque nem nasceu, tá na barriga. Quem tem fé vai orar para que Deus cumpra os propósitos, desígnios, e vai ter fé para orar para aquilo que ainda não se vê, mas já se aconteceu. Isso é ter fé. Mas tá na barriga. Tem que orar. Não tem que orar depois que as coisas acontecem. Porque quem não ora antes do milagre, quem não ora para receber a bênção, vai ter que orar, vai ter que pagar o preço na oração para se consertar. Então, não queira fazer a oração do conserto, mas faça já a oração para poder viver a bênção. Então vamos lá, cada dia que vivemos é um dia a menos. Você já parou para pensar nisso? A cada dia que vivemos é um dia a menos que nós vivemos, nós estamos mais próximos do arrebatamento, ou seja, individual, que o Senhor nos chama, ou coletivo. É um dia menos, não é um dia a mais que eu estou vivendo, é um dia menos que nós estamos vivendo, que a cada dia nós venhamos aproximar, cada dia nós aproximamos mais da morte. E que essa morte seja a morte física, não seja a morte espiritual. Se sabemos disso, que legado vamos deixar? Como estamos vivendo a vida? Quem vive para si está morto. Quem vive para si mesmo está morto. Se você quer saber o fim que vai ter a sua vida, até mesmo carnal, se você quer valorizar a sua vida, vai para um hospital, vai visitar alguém que está na UTI, que os médicos já desenganaram. Quando nós passamos por vários momentos difíceis na vida, nós começamos a pensar em que nós estamos gastando nosso tempo. Como é que o nosso tempo tem sido mediante aí a palavra de Deus? Se você for a um cemitério, você vai ver que ali a vida se acabou, o sonho se acabou, ninguém mais sonha, ninguém mais glorifica. Então, se você está vivo, você pode glorificar a Deus. Se você está vivo, abra sua boca, glorifique a Deus, porque na sepultura, que Eclesiastes vai dizer, não há mais vida na sepultura, não há mais como glorificar na sepultura. Então, glorifique. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando, a vinda dele é breve, imediata. Laís, mas eu escuto desde, sei lá, 1900 e bolinha, 1800 e pouco, mas é verdadeira. Se nós formos olhar para os tempos, os dias têm passado rápido, agosto já se foi, nós temos que prestar muito atenção. Os dias estão se abreviando por causa dos escolhidos de Deus, por causa da igreja. Então, como você tem vivido a sua vida? E olha só o que a discussão fala. Não sabemos quanto tempo temos pela frente, por isso somos convidados por meio desse texto a valorizar a cada dia e viver com toda intensidade a vida que recebemos de Deus. E viver uma vida intensa é viver essa intensidade para Jesus. Não é para viver na promiscuidade, eu vou ficar, vou conhecer, vou beijar na boca, vou fazer o que eu quero. Não, não é isso. É viver a sua vida intensa da melhor forma para Jesus, da melhor forma possível. Lembrando sempre que tudo é vaidade, que as paixões são passageiras. Tudo aqui é passageiro. Tudo que conquistamos, seja de terreno, é passageiro, mas o que conquistamos eterno é eterno. A
a sua busca, que você tem buscado por um trabalho que não é errado, mas por um trabalho, por um carro, enfim, por tantas coisas que você deseja. Essa tem sido a sua ânsia, o seu desejo em buscar por dons espirituais? Porque Paulo vai dizer, busque os dons com zelo. Busque os dons com zelo para usar para a igreja, em prol da igreja, para edificar a fé, para profetizar, para curar, para libertar. Para quando você pregar, ou você louvar, ou você for gravar algo, que seja um devocional, que seja um louvor que você vai postar na sua rede social. Será que alguém tem sido alcançado com isso? Será que o nome de Jesus tem sido glorificado através disso? Se tudo é passageiro, menos a nossa vida, porque ela tem uma eternidade, céu ou inferno. Por que se preocupar tanto e se apegar tanto às coisas desta vida? E viver por aquilo que é passageiro, por algo que vai se desfazer. Quando nós vivemos para aquilo que é terreno, aquilo do qual nós buscamos vai se desfazer. Se o nosso coração estiver apegado a isso, nós também vamos nos nós também vamos se desfazer com as coisas terrenas, porque a Bíblia diz que essa terra vai ser enrolada como um pergaminho e haverá novos céus e nova terra, nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Você quer ser enrolado com essa terra como um pergaminho? Porque quem não está com Cristo, quem com Jesus não está, com ele se espalha. Se você não está com ele, você está com Satanás. A palavra às vezes pode achar que, nossa, Laís, ela é muito dura, mas ela é muito direta. Por que isso? A palavra Jesus, na Bíblia, ele falou mais sobre dinheiro, mais sobre o inferno, do que sobre as coisas do próprio céu. Porque falar do céu, gente, é muito bom. Falar das coisas eternas são tão boas. Mas o Senhor quer que você aprenda que se você não obedecer, se você não levar uma vida de santidade, para onde você vai? A matéria, a carne, vai para o pó da terra, o espírito volta para Deus. É a tricotomia. O espírito volta para Deus, a tua carne, os bichos vão comer aqui nessa terra, mas e a sua alma? Ela vai para o céu ou vai para o inferno? Para onde vai a sua alma? Então, se nós vivemos uma vida do qual nós não refletimos sobre isso, você não entendeu ainda o seu propósito, você não entendeu quais os motivos que você está aqui. Você não entendeu. Se você não entendeu que você está aqui para ganhar almas, e detalhe, quantas almas você tem ganhado para o Senhor? Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas você está fazendo o quê? Você está anunciando a volta de Cristo, porque falar que Jesus vai mudar a história, que Ele é bom, que nós sabemos, que Ele faz, nós sabemos, mas e a volta dele? Você tem anunciado a volta de Jesus? Porque se nós não falarmos, as pedras vão clamar. O Senhor pode usar quem Ele quer. Usou uma mula para poder falar com Balaão. Você acha que Ele não pode usar quem Ele quiser para poder falar com quem Ele quer? Pode se revelar em sonho. Ele pode fazer o que Ele quer porque Ele é Deus. Ele é Deus. E o objetivo diz assim. O objetivo desta lição... O objetivo da lição dessa semana é de nos fazer pensar na vida não como algo infindável, mas de nos fazer olhar para ela com atenção e intencionalidade, aproveitando sempre a nossa vitalidade para conhecer o projeto de Deus para a nossa vida. E olha só estamos vivos para viver os projetos de Deus e não os nossos. Se você está vivo, não vivendo os projetos de Deus, você está morto. Se você está vivo e não está vivendo os projetos de Deus, sinto lhe dizer, você está morto. Você está morto, só não está na sepultura, mas é um morto-vivo. E o Senhor não quer na presença dele um morto-vivo, ele quer um vivo de tudo. Vivo de consciência, vivo de mente, de emocional. O Senhor quer alguém vivo, porque o Senhor só pode usar os vivos. Os mortos já estão na sepultura, não tem como mais ele usar. Não tem como mais ser usado pelo Senhor, uma pessoa morta. Então nós precisamos acordar agora, ter essa vitalidade, ter esse vigor de servir ao Senhor, porque Ele dá força ao cansado, Ele renova as forças daqueles que estão cansados, para caminhar mais um pouco, mais uma milha. O Senhor não me permitiu estar viva aqui para eu fazer as minhas vontades, mas Ele me permitiu ir porque Ele ainda tem um propósito. Ele escreveu uma história para mim, Ele escreveu uma história para você, mas para que a tua vida seja gasta na presença dEle.
Será que nós estamos gastando a nossa vida na presença de Jesus? Será que nós estamos vivendo uma vida na presença de Jesus do qual glorifica o nome do Senhor? Será que nós estamos vivendo essa vida do qual glorifica o nome de Jesus? Olha o contexto diz. O trecho em questão descreve a deterioração física e a morte na velhice, destacando a brevidade da vida e a importância de aproveitar bem o tempo que temos. O contexto histórico em que o livro foi escrito é marcado pelo reinado de Salomão e pela sua sabedoria, mas também pelo declínio posterior do reino de Israel. Usando a figura de uma casa, o autor fala sobre a vida. E olha só, eu vi essa pequena frase que o Alisson, ele pôs lá naquela dupla Alisson e Neide, e eu vi e me chamou muita atenção quando eu estava fazendo esse devocional e só testificou. E eu falei assim, eu preciso trazer isso para eles. E olha isso, a cada dia que passa, estamos mais perto da morte. Então, que possamos viver esse instante de tempo que não sabemos até quando, o mais livre possível. O mais livre possível. Lute pelo que realmente importa, porque já já partiremos. Talvez você não está aí, Elaís, eu não cheguei na velhice, só que tem muito jovem morrendo. Tem muito adolescente morrendo, tem muitos bebês morrendo, mas também tem muitos senhores também morrendo. Aí fala, mas eles estão morrendo porque já chegaram na idade. E o bebê que nem aproveitou nada e ele morreu? E o adolescente que nem chegou? Gente, eu vejo às vezes pessoas morrendo que tem 20 e pouco, 30 e poucos anos. E eu com 37 anos eu tô aqui. E eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada por estar viva. Obrigada porque o Senhor ainda tem me mantido vivo. O Senhor ainda não me chamou ainda. Será que nós vamos viver a nossa vida como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse uma eternidade? Você precisa viver a sua vida. Há um amanhã eterno ao lado de Jesus. Você precisa viver a sua vida todos os dias pensando na eternidade. Se você não estar assim, além de você estar em pecado, você está morto. Você está morto. Então não se esqueça disso. A cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. Olha só. Então que possamos viver esse instante de tempo que não sabemos até quando, o mais livre possível. Lute pelo que realmente importa. Pare de lutar pelas coisas que são terrenas. Pare de lutar pelos seus belos prazeres. Pare de lutar por coisas que são passageiras, mas lute pela causa do reino, lute por aquilo que verdadeiramente vale a pena, lute pela causa do reino, porque já já nós vamos partir dessa terra. E a conclusão ela diz assim: somos lembrados que a velhice e a morte são inevitáveis, e que por isso é importante valorizarmos a nossa saúde física e mental, bem como as nossas relações pessoais e espirituais. O autor nos convida a refletir sobre a nossa própria finitude e sobre o sentido da vida e nos lembra que o destino final do homem é voltar ao Criador. E olha só, a tua vida espiritual, física, emocional, mental, como é que ela está? Se você precisar procurar ajuda de um psicólogo, vá, porque isso não é feio. Uma coisa que eu falo e aconselho: toda humanidade deveria passar com um psicólogo, toda humanidade. Eu já passei. E isso foi libertador para mim, mas eu passei com um psicólogo cristão. E isso foi libertador para mim num ápice da minha vida do qual eu estava vivendo. Não é feio ir ao psicólogo para se cuidar da sua saúde mental. Não é feio. Isso é louvável para você poder servir a Deus melhor. Para que você não fique atacando o seu próximo. Vá se cuidar, vai se cuidar do seu físico, vai fazer sim uma academia, um exercício físico, porque isso não é pecado. Pecado é vaidade. Pecado é gloriar o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo e nós vamos prestar contas. Eu precisei fazer por indicação médica. Quando eu me converti, eu não minto aqui, não vou esconder isso para vocês. Quando eu me converti, eu fazia academia para minha própria vaidade. Aí depois eu parei de fazer porque o Espírito Santo me pediu para sair. E eu saí da academia, 3 anos eu fiz academia. Eu saí da academia e eu precisei voltar para academia por causa da minha saúde. E se eu quero viver os planos do Senhor, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar
cuidar dessa carne, dessa carcaça, eu preciso cuidar, requer cuidados. Ela requer cuidados, então eu preciso fazer. Eu sei que Paulo vai dizer, como muitos vão dizer, mas o exercício físico para pouco serve de proveito. Eu sei. Porém, quando a pessoa coloca a vaidade acima de Deus, mas para sua saúde física, para que você possa caminhar mais um pouco aí na presença do Senhor, é necessário que você cuide dessa carcaça, dessa matéria. Cuidar da alimentação, nós precisamos fazer isso, porque até do corpo nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus sobre até mesmo a maneira como nós cuidamos do corpo. Então cuide. Óbvio, né, que quando eu tava de recuperação não podia fazer absolutamente nada, mas depois eu já fui liberada pro médico. E é necessário, pelo que eu passei, é necessário que eu faça por indicação médica. Então eu não faço por, vaidade, se eu ganhar massa, óbvio, legal, porque eu perdi muito peso. Então eu preciso recuperar o que eu perdi, mas cuidando saudavelmente. Se Deus te deu uma vida, cuide dela, porque ela não é tua, e sim de Deus. Essa vida, esse fôlego de vida que você carrega não é teu, é de Deus. Então, glorifica Ele da forma como você pode glorificar, cuidando da sua própria vida, zelando pela vida que Deus te deu. Cuide dela. E cuide da melhor forma possível. Cuide a forma do qual glorifique a Deus. E a aplicação do estudo ela vai dizer assim: será que temos vivido com essa consciência de que cada dia pode ser nosso último? E que existe sim um momento ideal para fazer o que tem de ser feito? Ou será que temos gastado as nossas forças naquilo que não passa de vaidade? Foi o que eu acabei de falar. A vida, ela é um vapor. A vida, ela é um sopro. Se temos essa consciência, como estamos vivendo nossos dias? Como estamos vivendo? Viver uma vida sem propósito, sem Jesus, não faz sentido algum. E quem vive uma vida sem propósito não tem sentido na sua vida. Fica procurando tantos sentidos, num melhor trabalho, eu vou me arrumar, vou fazer tantas coisas no meu rosto, vou melhorar a carcaça, vou fazer cirurgias plásticas, um melhor emprego, eu preciso ganhar mais, eu preciso de um marido, de uma esposa, eu preciso de um casamento, eu preciso de um filho. Mas se você não tiver a presença de Jesus... E pasmem, tem muitos que têm, mas vivem para o seu bel prazer. Tem, mas estão vivendo como se Jesus não existe. Só carregam o nome de Cristo na boca, mas no coração não tem Cristo. Então, não é somente falar, mas é viver. Não é somente falar, é viver. Como você tem vivido a sua vida, se você souber que é como uma vela. Se bater um vento, ela apaga, aquela vela não tem mais sentido algum. A vela foi criada para ficar acesa. A sua vida foi criada para um propósito. Assim como essa cadeira que eu estou sentada, ela foi criada para um propósito. Assim como esse celular que eu estou gravando, ele foi criado para um propósito. Só que tem muitas pessoas que usam isso para fazer mal aos outros. Que você possa usar aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, para um propósito eterno. Que você possa usar tudo aquilo que Deus te deu, assim como a sua vida, para um propósito eterno. Para edificar outras vidas. Para que a sua vida seja verdadeiramente uma flecha nas mãos do Senhor. Para que você acerte o alvo todos os dias. E para que a sua vida glorifique a Deus todos os dias. Tem até um louvor da Gabriela Rocha que diz: para te adorar eu vivo. É para isso que nós estamos vivos. É para adorar o nome de Jesus. E a aplicação diária, ela diz assim: você já se deu conta que o tempo passa e que ele não volta? Quais têm sido suas prioridades nesse tempo? Já pensou como quer envelhecer? Você já falou para o Senhor a sua velhice, como você quer estar na sua velhice? Quarta, quais são os planos para hoje? Você fez planos para hoje? Amém. Mas você está com seu coração aberto, se caso o Senhor ele mude alguma coisa no seu plano de hoje? Esteja aberto. Quinta pergunta: onde Deus está em meio aos seus planos? Sabe?
Quando eu não estava conseguindo andar direito, porque é como se fosse uma reabilitação, eu tive que aprender a andar, porque isso estava me dando muito medo, muita insegurança. Toda vez que eu ia levantar, eu estendia minhas mãos e eu pedia para o Senhor, eu pedia para o Espírito Santo, pega nas minhas mãos. Pega nas minhas mãos e caminha comigo. Caminha comigo. Quando o médico me liberou para dar uma volta no quarteirão, ou dentro até mesmo de casa, eu pedia para que o Espírito Santo caminhasse comigo. E meus medos, minhas inseguranças, elas foram indo embora. Será que Jesus ele pode caminhar com você? Será que os lugares aonde você vai, Jesus ele pode também estar? Pense nisso. Será que as conversas que você tem tido, o Senhor ele pode se fazer presente? Ou você tira de algumas coisas que você faz no seu dia a dia, você tira Jesus porque o que você faz é tão promíscuo, é tão baixo, que Jesus não pode participar. Jesus ele quer participar de tudo, mas não das coisas erradas, porque ele é puro e ele é santo. E com o santo e o profano, Jesus não se mistura. O tempo está se esgotando. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida diante do Senhor? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida diante de Deus? Fica aí essa reflexão desse devocional, que você possa refletir como você está vivendo a sua vida e que você possa viver realmente aquilo que agrada ao Senhor. E eu termino esse devocional aqui para honra e glória do nome do Senhor. Não se esqueçam, gente, falta só mais dois devocionais para nós terminarmos, concluirmos esse ano, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui, juntos para aprendermos mais um pouco, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e uma ótima semana.